O prazo para declarar o imposto de renda de 2018 é até o dia 30 de abril. Para explicar quais são as mudanças deste ano e tirar as dúvidas, está aqui conosco o auditor fiscal e chefe de fiscalização, pessoa física da Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo, Renato Irvino Höpke. Seja bem-vindo. Ok. Tudo bem? Tudo bem. O Leão está pronto? Obrigado por mais uma oportunidade aí. Prestar alguns esclarecimentos. Nunca é a melhor coisa do mundo, né? A gente falar sobre imposto de renda, Não, mas é que nem gauchão. Pior do que não ganhar o gauchão é perder o gauchão. Então, pior do que declarar o imposto de renda é não declarar ou declarar errado. E aí a mordida vem forte do leão, né? Por outro lado, acho que a gente tem que um pouco também inverter o raciocínio, né? Sim. Eu particularmente gosto de pagar bastante imposto de renda, porque é sinal de que a renda é elevada, É né? verdade, nunca tinha percebido por esse ponto de vista. Ver pelo outro lado a questão, Claro. né? Então, quem ganha bastante está apto a Sim. pagar bastante Vamos também. começar por esse aspecto, né? Quem precisa apresentar a declaração de imposto de renda em 2018? Bom, nesse ano a regra é a mesmíssima do ano passado, né? Não tivemos nenhuma alteração aí. Então, a principal delas é quem teve rendimento tributável de R$ 28.559,70, tá? Ou a pessoa que recebeu aí rendimentos isentos ou rendimentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, de R$ 40 mil ou valor superior a isso. Tá? Sim. Aí também quem na atividade rural faturou mais do que 142 mil. Além disso, quem deteve a posse, propriedade de bens aí da ordem de R$ 300 mil ou mais, isso aí inclui caderneta de poupança. Aí também quem readquiriu a condição de brasileiro em 2017 e se encontrava nessa condição no dia 31 de dezembro de 2017, também obrigado a entregar a declaração. Sim. E também está obrigado a entregar a declaração quem quer fazer uso do benefício fiscal de ser isentado do pagamento de ganho de capital na venda de imóvel residencial. Sim. Então, essa opção tem que ser definida em declaração. E, por último, vou dizer, também na atividade rural, aquele que teve prejuízos acumulados e quer ir compensando, vamos dizer, em 2017 ou em anos posteriores, então tem que manter essa prerrogativa declarada, né? Sim. Bom, as novidades para esse ano, cada vez mais a gente tem um imposto de renda informatizado, disponível para que as pessoas possam também fazer na sua plataforma. Hoje, quais são as novidades para 2018? Olha, as novidades para esse ano, essencialmente são três, tá? A mais simples delas é que o dependente com 8 anos ou mais completados até 31 de dezembro do ano passado, tem que estar inscrito no CPF para ser dependente, né? Sim. No ano passado, essa condição era com 12 anos e já antecipo que no próximo ano vão zerar. Vamos então esclarecer, porque essa parte do dependente é sempre difícil da gente entender. Hoje, como é que está funcionando? Hoje, para esse ano? Hoje, para ser dependente, para listar como dependente, vamos dizer, se em 31 de dezembro tinha 8 anos de idade, tem que ter inscrição no CPF. Tá. Então, vamos dizer, se porventura alguém tem algum dependente, algum filho nessa condição, teria que agilizar então a inscrição no CPF para poder incluir ele. Do contrário, não vai ser possível. Já para o ano que vem dá para a gente antecipar? Para o ano que vem, bom, antecipando, né? Todos os dependentes têm que estar inscritos no CPF, pelo menos é o que está se falando hoje, né? É bom a gente já ir prestando inclusive, atenção. hoje os cartórios já estão mais ou menos ajeitados. Sim, já sai com a certidão já com o sai CPF. com certidão de nascimento com o CPF também. Agora vamos para os gastos, despesas que podem ser abatidos no imposto de renda. Hoje, os principais, por exemplo. Bom, as deduções, vamos para as deduções da base de cálculo, né? Que é o dependente, que é aqueles R$ 2.270 ali que o próprio sistema limita, né? Sim. As despesas de instrução, que também por dependente estão limitadas a R$ 3.500 e
poucos reais. Tá? Aí a previdência oficial paga. Previdência privada também pode ser deduzida, né? Até o limite de 12% da base de cálculo. Aí as despesas médicas, elas não sofrem limite, né? Elas precisam ser comprovadas. Sim. Tá? As pensões, tá? Principalmente a pensão alimentícia, né? Tanto a judicial como a firmada em cartório. E para profissionais liberais também é permitido o abate do livro caixa, né? Sim. Isso são as deduções da base de cálculo, né? Agora, as deduções do imposto propriamente dito são mais restritas, né? Então, a gente tem a principal, é a contribuição patronal sobre o empregado doméstico, que também está encerrando em 2018, acho que, por exemplo, 2019 vai ser o último ano em que vão poder abater do imposto essa despesa. E depois os incentivos fiscais aí, né? Principalmente, o mais comum que nós conhecemos aqui são as doações para o Fundo da Criança e do Adolescente. Eu ia perguntar isso agora, ainda é possível destinar parte também do imposto? Sim, ainda é possível. Tá? Então, quem não fez um depósito desse tipo para um fundo municipal ou mesmo estadual, existe também um fundo nacional nesse sentido, da criança né? e do adolescente. Isso. Tem também do idoso, tá? Não sei se sabia. Existe o idoso, mas é bem menos divulgado, tá? E isso, às vezes, é triste. A gente... Óbvio que é o país do futuro, como a gente diz, e que é sempre o melhor para as nossas crianças e adolescentes. Tá. Mas muita gente esquece. Esquece, É verdade. sim. E eu vou te ser bem sincero, vou fazer aqui a minha culpa. Estava fora da minha pauta mesmo. É bom lembrar, vamos reforçar. Então, existe, assim como existe o fundo da criança, existe o idoso. Tá? O da criança, como você perguntaste, se ainda é possível, é sim. Só que no ano anterior, até dezembro do ano passado, se podia doar até 6%, né? Mas aí era preciso fazer o depósito na conta corrente do CNPJ do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Escolhido, né? Agora, na declaração, ainda é possível doar até 3% do imposto devido, ou menos se já fez alguma outra doação, né? Sim. Mas até 3% do imposto devido é possível doar. Isso é bem simples de fazer e faz na própria declaração, tá? No programa ou mesmo no meu imposto de renda, que é o sistema agora que opera nos dispositivos móveis, né? Também permite fazer. Então, vou dizer, o interessado, o contribuinte, ele preenche toda a sua declaração, depois vai na ficha de doações, procura lá pelo ECA ali. Sim. E simula ali, vê quanto é que o próprio programa já vai estar mostrando para ele, exibindo para ele quanto é que ele pode doar. Então, ele pode clicar ali, vamos dizer, escolhe o fundo, né, da cidade. O mesmo vale para o fundo do idoso? Sim. Aliás, não. Para o fundo do idoso, não. O fundo do idoso é apenas no ano anterior. Sim. E aí tem que, vamos dizer, localizar o fundo próprio. Tá? E o Mas fundo é importante próprio a gente lembrar do vô e da avó, né? Isso. Bom, no caso, a gente teve esse fenômeno em 2017 para aquecer a economia, né, o saque das contas inativas do FGTS. Precisa ser informado também? Precisa, tá? Embora é isento de tributação, né? Saque de FGTS ninguém vai pagar imposto sobre ele, tá? Mas ele precisa ser informado. Ele vai na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? Sim. É bom e aí, você, já entendendo você de casa, que o importante é declarar tudo. Mesmo que não seja tributado em cima, não importa, a gente tem que declarar tudo. Sim, entrou e saiu. Sim, para quem é obrigado a entregar a declaração em função de outros rendimentos, ele vai incluir. Tá? Claro. Aí então fica fora. Agora, falando da pessoa que não teve outra renda, por exemplo, e não se enquadra na obrigatoriedade de declaração e fez um saque de FGTS inferior aos 40 mil, só por isso não precisa apresentar a declaração de rendimentos. Quem tem o contribuinte que tem a guarda de uma criança e que recebe pensão alimentícia, como é que ele declara essa situação? Ele tem a guarda da criança. Tá, ele tem a guarda. Bom, ele informa essa criança como seu dependente, tá? E por sua vez se aproveita daquele valor de dependência anual, da despesa de instrução, se for o caso, tá? Das despesas médicas. Tá? Por outro lado, a pensão que recebe por conta dessa criança, ele vai informar na ficha dos rendimentos tributáveis recebidos de dependente, né? Pessoa física,
e levar para o ajuste. Inclusive, esse valor, se ele for superior ao limite mensal da tabela progressiva, ele está sujeito ao carnê-leão. Bom, eu tenho uma série de questões aqui, eu preciso avançar vamos o mais rápido indo, que eu vamos ver posso. se eu consigo te responder Mas todas. aqui eu vou numa que é para você de casa não esquecer. Dia 30 de abril tem que entregar, o prazo final. Qual o valor da multa para quem atrasa o imposto de renda? Essa questão da multa também ela existe há muito tempo e há muito tempo não sofre qualquer alteração, né? Então, a multa mínima para quem se enquadra em um critério de obrigatoriedade de entrega da declaração é os R$ 165,74, ou então 1% do imposto devido por mês ou fração até o limite de 20% do imposto devido. Sim, tá? isso é bom para você ficar esperto. Ficar ligado. atento, né? Hoje é possível atualizar o valor do imóvel, por exemplo, que a gente vai declarar? Não. Essa pergunta é recorrente, mas não há previsão legal para atualizar o valor do imóvel. No entanto, para quem tem um imóvel e faz alguma benfeitoria nesse imóvel e guardar os comprovantes, aí nesse caso é permitido sim. Vamos dizer, tu tem um apartamento aí e gastou numa reforma, Sim. por exemplo, um valor X, aí detendo as notas fiscais das compras, dos materiais, dos recibos, dos contratos aí de prestação de serviço, de contratação de mão de obra, Sim. você guarda aqueles comprovantes enquanto detiver o imóvel. No dia que tu detiver o imóvel, tu ainda vai ter que, por mais 5 anos, guardar aquela documentação. E nesse caso, sim, no ano em que tu faz a despesa, tu inclui, soma no imóvel e na descrição tu informa, né? Vamos dizer, despesa com melhoria ou ampliação, Sim. enfim, melhoria o caso que seria a for, reforma, né? claro. E informa o valor, então. Como é que a gente declara ganho de capital? A ganho de capital, via de regra, é através do aplicativo próprio, né? A Receita disponibiliza um programinha específico para esse fim, né? O mais comum do ganho de capital a ser apurada na venda de imóveis, tá? Sim. Mas também existem vários outros bens, podem ser. Também a apuração de capital no caso de transferência por herança, no caso de falecimento, enfim, doações também. Doações, claro. Mas a apuração, essencialmente, nós detém na mais comum, é na venda do imóvel, é por esse aplicativo, tá? O programinha que é um aplicativo separado, tá? Está disponível no site da Receita Federal. E há necessidade de se utilizar desse aplicativo no mês em que efetua a operação. Então, por exemplo, se a gente está falando de apuração de ganho de capital agora, é para a declaração de 2019, né? Sim. Ele vai baixar o programa de 2018 para fazer a apuração e tem até o final do mês seguinte para efetuar o recolhimento do imposto apurado, enfim. Mas no caso, o contribuinte que teve ganho de capital no ano passado, ele já deveria ter utilizado o programa do ano passado, claro, para fazer o registro, apurado o ganho de capital, recolhido o tributo, e agora, na elaboração da declaração, ele tão somente ele puxa, através do PGD, o demonstrativo daquela apuração de ganho de capital para dentro da declaração dele para satisfazer. Quem não fez esse processo? Quem não fez tem que fazer com atraso, vai utilizar o programa da época, do mês em que fez a venda. Sim. Né? E vai recolher o tributo com a multa e juros. Bom, vamos para fechar aqui, ó, quais são as modalidades de declaração disponíveis para o contribuinte, né, o que a gente tem disponível hoje e até mesmo as opções. Hoje a gente tem o aplicativo, a gente tem hoje também a forma... Ainda existe no papel ainda? Não. Não tem mais? Não, ficava com um monte de coisa. Não, aquele ali, felizmente, faz... Não, felizmente. Para todos, eu acho. Sim, até mesmo para vocês. Sim. Era muito inimaginável hoje processar tantos dados, voltar a trabalhar e fazer aquilo. Bom, hoje quais são as modalidades que a gente tem? Bom, o essencial é sempre ainda o programa que está disponível no site da Receita para baixar para o seu computador, que é o famoso PGD, né? Mas aí tem o meu imposto de renda, que esse ano
mudou de nome, ele era MIRPF, né? A Mobile IRPF, né? Sim. Então ele agora mudou de nome para Meu Imposto de Renda e ele então incorpora as declarações para os dispositivos móveis, tá? A declaração pré-preenchida e também a declaração retificadora online. Tá? Então, Perfeito. também é possível fazer. E o acesso desse para ser utilizada a declaração de dispositivos móveis, onde ou baixa nas lojas da Google Play ou da App Store, tá? Dentro da versão, baixar. ou então no Centro Virtual de Atendimento ECAC da Receita Federal, Sim. no caso da Está disponível ali. pré-preenchida. Para fechar, só para não dizer que eu não falei de flores, né? Na restituição, o contribuinte cuja maior fonte de renda for magistério terá prioridade, é isso? Foi baixada a medida provisória nesse sentido. Tá? E aí, vamos dizer, tirando as outras prioritárias, por exemplo, idoso e em função de moléstia grave, Sim. deve ser priorizado o professor aí, se isso aí for implementado. Que bom, né? até que enfim, pelo menos em alguma coisa a gente está priorizando a educação. Exatamente. Bom, Renato Hervino Repke, seja sempre bem-vindo. Ele que é obrigado. auditor fiscal da Receita Federal. E a gente espera que todo mundo entregue no prazo, Isso. tudo preenchidinho, Tudo bonitinho, certinho, para a né? mordida não ser Isso, grande. tá? Esse ano, agora novembro próximo, a Receita Federal comemora 50 anos de existência também. Bom, então estendo aqui um parabéns Ok. ao trabalho de vocês, Obrigado. que é um trabalho muito sério, a gente sabe. Recolher, a gente recolhe. Agora, com esse dinheiro tem que esperar que se gaste bem, que o governo utilize bem a sua receita. O calendário de restituição também já foi divulgado, Já tá né? disponível. Nos mesmos moldes do ano passado, Perfeito. né? A partir do dia 15 de junho, né? Então, sempre no dia 15 de cada mês ou o dia seguinte, se cair em final de semana ou feriado. Bom, mais uma vez, parabéns pelos 50 anos da Receita. Seja sempre bem-vindo e um bom trabalho nesse processo que já começou para muita gente. Ok. Obrigado. Boa Seja noite. bem-vindo sempre.